perda de visão, queda de cabelo, pâncreas inflamado, 65 mortes sendo investigadas. E mesmo assim, a fila cresce. Não apenas nas farmácias, nos consultórios, nos grupos de WhatsApp, onde mulheres trocam miligramas como se estivessem trocando receita de bolo. Eu preciso falar disso. Aqui não é um debate sobre o medicamento, não é um ataque à ciência, não é a ignorância contra a obesidade. Afinal, a semaglutida, a tirzepatida e os análogos do GLP-1 têm indicação médica. Há estudos sérios falando a respeito disso. Há benefício real para quem precisa exclusivamente do uso dessa medicação devido a alguma questão biológica, fisiológica. O que me causa inquietação é outra coisa. É o que acontece antes da receita. Pensa comigo. A mulher que chega no consultório pedindo uma caneta emagrecedora, raramente chegou ali só por vaidade. Ela chegou cansada. Cansada de recomeçar, de acreditar, de tentar, porque ela já fez dieta restritiva, já cortou carboidrato, já cortou gordura, já cortou prazer, já cortou convivência, já cortou pedaços internos de si mesma, já acordou cedo para treinar, já voltou frustrada, já ouviu que faltou disciplina, já se comparou com corpos que não tem nada a ver geneticamente com o dela, ou com a história hormonal dela, ou com o contexto emocional dela. O problema aqui não é falta de esforço, não é falta de iniciativa, é o excesso de exigência dentro de um sistema que foi desenhado para que ela nunca se sinta o suficiente. E quando a mulher passa anos tentando caber dentro de um padrão que não foi feito para ela, o que sobra é exaustão. E é exatamente aí que aparece a caneta emagrecedora. Ela chega como um alívio. Só que existe algo mais profundo por trás disso tudo acontecendo. A ciência já conseguiu provar por meio de imagens que quando uma mulher se olha no espelho com ódio de si mesma, áreas cerebrais ligadas ao medo e à dor acendem como se houvesse uma ameaça real. O corpo ele não é visto apenas como algo inadequado. Ele é percebido como um inimigo. E ninguém vive em paz dentro de um corpo que considera inimigo, não é mesmo? Agora me responda com total honestidade. Quando foi que ocupar espaço virou pecado? Quando foi que uma mulher adulta passou a acreditar que seu maior feito era se diminuir? Nós ensinamos isso. A sociedade ensina isso todo dia, a todo instante. Em piadas, elogios enviesados, em comentários inocentes, em capas de revistas, em filtros, em aplausos seletivos. A gordofobia não está apenas nas pessoas más. Ela foi internalizada. E quando a voz da sociedade passa a soar como voz interior, a mulher já não distingue mais o que ela realmente deseja daquilo que ela foi treinada a desejar. Ela não escolhe, ela apenas obedece. Aqui está a parte mais dolorosa. Quando o emagrecimento acontece sem que a identidade seja curada, não nasce liberdade, nasce vigilância. Vigilância do prato, do espelho, da balança, dos comentários. A prisão não desaparece, ela apenas fica menor. A mulher que entrou no tratamento com a caneta emagrecedora se odiando e saiu mais magra, ela pode não ter saído da gaiola, pode apenas ter reduzido o tamanho das grades. Daí vai chegar o momento mais silencioso de todos. A caneta funcionou, o peso mudou, o espelho finalmente entrega aquilo que ela perseguiu durante tantos anos. Mas mesmo assim, algo internamente continua errado. E não tem dose que resolva esse tipo de vazio. Não tem protocolo que explique. Porque o problema nunca foi apenas o corpo. Era a identidade. Nenhuma injeção remove décadas de condicionamento cultural. Nenhuma perda de peso apaga os anos de comparação. Nenhum número na balança constrói autoestima, autoconfiança, onde antes não havia isso. Eu não estou condenando quem usa. Eu estou questionando o que nos trouxe até aqui. Porque talvez o maior efeito colateral não esteja só na bula. Talvez ele esteja na crença coletiva de que o corpo feminino é um projeto eterno de correção. E se o erro nunca foi o corpo? E se o erro esteve no olhar? E mais do que isso, quantas saberiam dizer realmente o que desejam de verdade? Porque talvez o problema nunca tenha sido o peso. Talvez o maior problema tenha sido o medo de não se sentir amada. Medo de não caber, mas não nas roupas, no mundo. Nenhum medo se resolve com miligramas. Existe um trabalho que nenhuma indústria pode fazer por nós. Existe uma reconstrução que não vem numa caixa térmica. E essa reconstrução começa quando uma mulher realmente decide olhar para o próprio corpo e passa a entender que ele não é um erro. Principalmente quando essa mulher passa a entender que saúde não é submissão estética. Disciplina não é autoflagelo. E autocuidado não pode nascer do ódio. E quando a decisão de usar uma caneta emagrecedora vem do desespero, da tentativa de realmente ser aceita na sociedade, isso não é tratamento, é rendição. Quantas mulheres estão tratando o corpo, quando na verdade o que sangra é interno, é a identidade? Afinal, o conteúdo aqui não é sobre as canetas, é sobre o comportamento e a identidade. E talvez seja importante pensar nisso antes da próxima dose.